mencionar aqui, nesse resumão, também Congresso. Hoje seria o último dia antes do recesso, né? Ou exatamente hoje começa o recesso. Marília vai saber pontuar para a gente direitinho. Muitas pautas importantes não foram para frente. Orçamento e fim da escala 6x1, que é importante, inclusive, para todos eles, né? Para direita, esquerda, centro. E mesmo assim, Davi Alcolumbre sentou em cima da discussão e não se fala mais nisso. Ele que segue bastante contrariado com o presidente Lula, ô Marília. E isolado das polêmicas também, É. né? Acho que até a gente que acompanha, nada atinge Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A gente viu aí desdobramento de operação da Polícia Federal sobre emendas parlamentares, mirando ali a Câmara dos Deputados, mas não chegou lá no Senado. E o recesso parlamentar começa hoje e eles retornam só no dia 1º de agosto. E 1º de agosto ali, eles já estão ali todos empolvorosos, né? Nossos políticos com eleições. Então, provavelmente, a gente não deve ter votação de matérias importantes no retorno dos trabalhos, porque eles focam ali nos seus redutos eleitorais. O que ficou para trás, Nath? Muita coisa. A gente tem fim da escala 6x1, que ali o governo trabalhava com a data para ser votada antes do recesso parlamentar. Houve um movimento da Câmara dos Deputados para poder agilizar a votação da matéria, foi aprovada, chegou no Senado Federal, ficou parada, a gente não teve nenhum tipo de tramitação. Tivemos mudança na liderança dentro da Câmara, dentro do Senado ali, mas não houve nenhum tipo de movimentação, relatoria, distribuição da matéria, não teve nada. PEC da Segurança Pública, parada também. Tivemos também ali o projeto de lei da misoginia lá dentro da Câmara dos Deputados, estava quase certo para ser votado essa semana. Trouxemos a relatora, a deputada Tabata Amaral, para cá para poder conversar com a gente sobre o assunto. Também não foi votado. Orçamento também não foi votado. Então tem muita coisa que ficou para depois das eleições. Então somente depois, né, Nath? E aí chega lá aquele período em que os parlamentares devem tentar ali se debruçar para essas matérias, mas o que a gente teve de primeiro semestre, que eu acho que o Gabriel pode até concordar comigo, foram polêmicas envolvendo ali, né, polêmicas entre executivo e legislativo, executivo e judiciário e legislativo, Câmara dos Deputados, vários parlamentares sendo alvo de operações da Polícia Federal, operação sobre Banco Master, operação sobre INSS, nós tivemos agora recentemente, então, o inquérito ali sendo entregue pela Polícia Federal. Tivemos também emendas parlamentares, que é um assunto que deve continuar e deve perdurar ainda por muito tempo, porque os presidentes dos partidos vão ter que dar explicações para o ministro Flávio Dino, que é relator da ação que envolve essas emendas. Presidente de partido, Valdemar Costa Neto, ex-deputado que está há mais de 10 anos sem ter mandato, fazendo indicação também de emenda parlamentar. O que não faltou nesse primeiro semestre ali dentro do Congresso foram polêmicas, operações da Polícia Federal e pouco trabalho, Nath. Poucas matérias foram aprovadas. Davi Alcolumbre ali, nada atingia ele. Tinha sessão do Congresso Nacional marcada no dia em que a Polícia Federal deflagrou a operação que mirou Jacques Wagner, que era líder do governo dentro do Senado Federal. Davi Alcolumbre acabou ali desmarcando a sessão, disse que ela voltaria a acontecer, mas que não aconteceu. E vários vetos presidenciais estão ficando para trás também. Essa semana, Bus, a gente voltou a falar até do Eduardo Cunha, assim como a Marília pontuou, que está há 10 anos sem ser deputado, disse que vai voltar com tudo esse ano, mesmo sendo investigado aí, sendo alvo dessas investigações todas sobre emendas parlamentares. O que não é novidade para ele, né, Nath, ser investigado. Exatamente. Ele está sabendo dessa situação há um tempo, mas a gente voltou a falar do Eduardo Cunha, o Bus. Até dele a gente falou nesse primeiro semestre. Pois é, e você disse bem, ele está prometendo, movendo mundos e fundos nas redes sociais, dizendo que voltará. E com certeza com a ambição de controlar a Câmara novamente, né? Ele foi um presidente muito, muito conhecido, a gente sabe, inclusive abriu o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, ele sempre adora ressaltar isso, né? Então ele é um presidente muito conhecido, teve uma gestão ali bastante polêmica, sobre diversos assuntos, votações que ele conduziu, etc. Ele que era conhecido, inclusive, por fazer essas votações durante a madrugada, né? A famosa votação na calada da noite. Então, votavam projetos polêmicos, quando a gente acordava de manhã, nossa, votou isso aqui.
E aí era um desdobramento para tentar entender como é que tinha chegado a essa votação, como é que tinha acontecido, etc. Enfim, esse é Eduardo Cunha. Mas me chama a atenção porque Lula enfrenta muita dificuldade no Senado neste momento. E a dificuldade não é por causa de todos os senadores, é uma dificuldade que envolve a cúpula do Senado, né? Especificamente Davi Alcolumbre, desde a votação e indicação de Jorge Messias. Sempre a gente volta nessa tecla porque ela é o pivô de toda essa crise que envolve Lula e Alcolumbre, que, de novo, né, é importante a gente ressaltar isso aqui, Nath, Marília, André, Lula terminou o semestre sem encontrar Davi Alcolumbre, né? A gente ficou especulando sobre isso o semestre todo, e aí a gente ouvia aliados de Alcolumbre dizendo, não, vai acontecer. Aliados de Lula, vai acontecer. Não aconteceu. Pelo menos não se tem notícia dessa semana de que apontem para esse encontro. Pode ser que ele ainda venha durante o recesso, não sabemos. Mas, de fato, esse encontro não aconteceu, portanto, a aproximação ainda não está pavimentada, né? Pelo contrário, está ainda longe dessa pacificação, porque todos ali, tanto aliados de Lula como de Alcolumbre, dizem o seguinte: só vai haver pacificação depois de uma lavação de roupa suja, ou seja, um encontro entre os dois e uma conversa honesta dos dois lados. Então, isso ainda não aconteceu. E eu digo que mudou muito a conjectura política, porque quando era Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, nos 2 primeiros anos de governo Lula, a relação com o Senado era ótima, a relação com a Câmara era bastante turbulenta. Você teve ministro ali trocando farpas, né? Ministro da Articulação Política era Alexandre Padilha, na época, trocando farpas com o presidente da Câmara. Foi muito caótico a relação com a Câmara nos primeiros 2 anos. E aí, nos últimos 2 anos, que está terminando agora, no final deste ano, a relação mudou. Com a Câmara, foi um pouco turbulenta no início de Hugo Mota, mas neste ano, Hugo Mota entregou para o governo muita coisa, né? PEC da segurança, entregou a fim da escala 6x1 e, para completar, eu trouxe essa informação porque entregou ainda mais uma nessa semana, que foi uma solução para a dívida rural, que foi aprovada a toque de caixa no Senado, um pacto grandíssimo de 28 bilhões em 10 anos. Então, ia dar um gasto enorme para o governo, né? Um impacto fiscal enorme nas contas do governo, e que o Hugo Mota ali, articulando com a bancada do agronegócio, com a frente parlamentar da agropecuária, que a gente conhece, a FPA, foi ali negociando, chegou a uma solução. Então, Hugo Mota fez o papel dele ali de ponte entre governo e Congresso. E Davi Alcolumbre não, pelo contrário, né? Fez a revelia do governo, segurou muita coisa e ainda aprovou muita pauta-bomba que vai trazer algum impacto para o governo. Agora, me chamou a atenção, porque Davi Alcolumbre entrou no recesso sem marcar a data da promulgação dessa PEC que ele aprovou essa semana, que também é uma bomba fiscal dos agentes de saúde, exatamente. Então, se ele não aprovou isso, se ele não promulgou isso até hoje, ele vai deixar para depois do recesso. É um sinal verde a Lula? Não sabemos, mas ficou aí uma sinalização de que é possível um diálogo. Portanto, o governo termina mal esse primeiro semestre no Congresso porque não conseguiu a sua principal bandeira, que era o fim da escala 6x1. É uma derrota com D maiúsculo, se a gente pode dizer assim, porque era, sim, uma bandeira do governo Lula. Evidentemente, o presidente vai querer usar isso durante a campanha para pregar ali mensagens de cobrança ao Congresso. Mas a bandeira de poder dizer que teve uma vitória para o trabalhador, ele não vai conseguir levar, porque não conseguiu aprovar no Congresso a tempo, antes das eleições, pelo menos até aqui, né? Pode ser que durante a campanha isso avance, mas acho muito difícil, porque é um tema que está contaminado já pelas eleições. Portanto, Lula teve essa derrota aí no primeiro semestre, porque é isso, né? Quando a gente conversava, a Marília também deve ter conversado com lideranças do PT, lideranças do governo, todos eles diziam o seguinte: não, estamos trabalhando dia e noite para aprovar isso até o recesso. Não aconteceu, então é uma derrota sim, porque se houve uma articulação e essa articulação perdeu, o trabalho foi, assim, não em vão, mas, consequentemente, não gerou o resultado que era esperado pelo Palácio do Planalto. Assim como trabalharam para a derrota de Jorge Messias, né, Gabriel? É verdade, teve isso também. Exato. No primeiro semestre. Aconteceram pouquíssimas coisas. Imagina, ano pouco movimentado de eleições, Copa do Mundo. A gente vai continuar conversando, só preciso chamar mais um intervalinho,
para quem tá com a gente na TV, tá em casa, tá no trabalho, tem uma Smart TV aí pela frente, acessa lá o nosso canal, mas para você tem intervalo. Para quem fica comigo no canal no YouTube, não tem. Então a gente segue ao vivo, tá certo? Mas para você que tá comigo na TV, daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar. E para me despedir da Marília Ribeiro e do Gabriel Bus, claro, não pode faltar, eu preciso perguntar a opinião sobre Copa do Mundo, que é o que mais interessa, tá? Aqui a nossa enquete está bombando. A gente está perguntando, obviamente, para a nossa audiência, quem que eles acham que vai ganhar a Copa de 2026.